Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo Modificações em arquivos de dados com o R-Commander, segunda parte. Então aqui a gente tem o R-Commander já aberto, o R também, e nós vamos mostrar um procedimento que pode ajudar bastante mais adiante, quando a gente for ver a parte de construção de distribuições de frequências para variáveis qualitativas. Acontece uma situação muito interessante em todos os programas, como planilhas eletrônicas e aqui no R Commander, que quando você trabalha com variáveis qualitativas, que esses programas consideram fatores, eles colocam os fatores, os valores que a variável qualitativa pode assumir, em ordem alfabética. Esse é o padrão na hora de construir a tabela ou a distribuição de frequências. Só que isso muitas vezes não é o que a gente quer. Especialmente quando nós temos variáveis qualitativas ordinais, não é esse o nosso interesse. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quem já assistiu os vídeos anteriores deve ter visto que a gente criou dois arquivos de dados chamados empresas 1 e empresas 2. Nós vamos carregar aqui o conjunto de dados do empresas 1, para a gente reordenar os fatores num formato apropriado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Carregar então o conjunto de dados, empresas 1, que é um arquivo que a gente já tinha pronto, mostrado nos outros vídeos, e temos aqui, vamos mostrar a vocês, então, esse conjunto de dados. Vamos supor aqui que a gente estivesse interessado em fazer uma descrição dessa variável satisfação. Essa variável é uma variável qualitativa ordinal. Então você imagina que a opção excelente, a pessoa tem uma melhor opinião sobre a empresa de consultoria que prestou o serviço para ela, lembrando que isso aqui são dados de um resultado de uma pesquisa com clientes de uma empresa de consultoria. Se o serviço for considerado excelente, ele é melhor do que bom, que por sua vez é melhor do que regular, que por sua vez é melhor que ruim, que por sua vez é melhor do que péssimo. Então você espera que na hora de construir uma distribuição de frequência, isso aí, por exemplo, contar o número de excelentes, bons, etc., e os percentuais associados, que você tenha isso estabelecido na ordem. Não é o que vai acontecer se eu construir isso aqui diretamente. Por quê? Porque o R Commander, o R, eles vão apresentar a distribuição em ordem alfabética. Então, vai aparecer bom, depois excelente, depois péssimo, depois regular e depois ruim. Que não é isso que a gente quer. Quando a variável é qualitativa ordinal, nós queremos que ela esteja numa ordem apropriada. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente garante isso para que depois não haja problemas na hora do cálculo, para facilitar a interpretação do resultado? Então, a gente pode reordenar os níveis dos fatores. Existe uma opção aqui, que nós vamos mostrar para vocês, aqui no menu Dados, em Modificações de variáveis no conjunto de dados, dentre as várias opções disponíveis, encontra-se essa aqui, ó, reordenar níveis dos fatores. Então, nós podemos fazer isso. Então, preste atenção. Se a gente clicar aqui agora, vai aparecer essa opção. Então, você tem os fatores aqui e nós temos que escolher um por um. Por exemplo, o fator setor, eu poderia ordenar. Ele vai fazer o setor por ordem alfabética, mas eu estou interessado no satisfação. Então, eu vou clicar aqui em satisfação e aqui eu poderia criar um novo fator ou manter o mesmo do original. Como eu não quero modificar, eu vou manter o mesmo do original e vou pedir para fazer fator ordenado. Então, observe o que vai acontecer agora. Quando eu clicar em OK, ele diz o seguinte: a variável já existe, você quer sobrescrever? No meu caso, eu quero sobrescrever a variável, eu quero que ela fique agora com a ordem que eu vou definir. Então, observem aqui o que aconteceu. Vejam, o bom, pela ordem alfabética, ficaria assim. Os resultados de bom apareceriam primeiro na distribuição de frequências, depois excelente, depois péssimo, regular e ruim. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que fique numa escala apropriada. Então, por exemplo, se eu quiser que o excelente apareça primeiro, eu vou colocar no lugar aqui do 2, eu vou colocar 1. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma escala crescente, do pior para o melhor. Então, péssimo vai ser o fator 1.
ruim vai ser o fator 2. Regular vai ser o fator 3. Bom vai ser o fator 4. E excelente vai ser o fator 5. Quando mais adiante a gente vai ver um vídeo sobre construção e distribuição de frequências, nós, nesse arquivo empresas 1, a gente fizer construir a distribuição de frequências, o R-Commander vai apresentar os resultados para a gente com essa ordem, começando com péssimo, depois passando para ruim, depois regular, depois bom, depois excelente. Quem já trabalhou com planilha eletrônica, como Microsoft Excel, pode ver lá nos vídeos que a gente apresenta isso, a gente pode mudar isso na tabela dinâmica. A tabela dinâmica é uma ferramenta da planilha eletrônica. Microsoft Excel permite você construir tabelas de distribuição de frequência, e uma vez a tabela pronta, você pode mudar a ordem, lá, trocar a ordem dos fatores. Aqui não, aqui você tem que fazer isso previamente. Você reordena os níveis, então, e agora ele apresenta de novo o conjunto de dados, não mudou nada aqui na tela, né? Os dados continuam a mesma questão, porém, agora foi aplicada a operação de reordenação. Então agora os níveis começam com péssimo, ruim, regular, bom e excelente. Quando for construída uma tabela de frequências, nós vamos mostrar isso no outro vídeo mais à frente, vocês vão ver como isso aconteceu. Nós também podemos fazer esse mesmo procedimento, né, reordenação dos níveis dos fatores, para a variável continuação. Bom, por quê? Vamos dar uma olhadinha lá de novo na base de dados, lá na variável continuação. A variável continuação também é uma variável qualitativa ordinal. Então, ela estabelece a frequência com que o cliente gostaria de continuar fazendo negócio com a empresa de consultoria. Então, existe do pior para o melhor, né? De maneira alguma, a pior situação, de maneira alguma, não queremos fazer nenhuma espécie de negócio com essa empresa, apenas em alguns casos, na maioria dos casos, e nós temos aqui a opção, sem dúvida, ou seja, a empresa inequivocamente quer continuar realizando negócio com essa empresa de consultoria, provavelmente porque ficou muito satisfeita com o serviço. Então essa variável também é uma variável qualitativa ordinal. Para manter a coerência com a variável de satisfação, eu vou ordenar do pior para o melhor. Então vamos ver como é que fica isso aqui, quando a gente pede modificação, reordenar nível dos fatores, agora escolhendo continuação e mantendo o mesmo fator do original. Então, o que acontece agora? Eu peço OK, ele vai dizer que já existe, que vamos sobrescrever então, e aqui ele apresenta os níveis. Ó. Ele colocou primeiro em ordem alfabética, apenas em alguns casos, de maneira alguma, na maioria dos casos, sem dúvida. Então, eu vou começar, o valor mais baixo vai ser de maneira alguma, apenas em alguns casos, fator 2, na maioria dos casos, fator 3 e, sem dúvida, 4. Não precisou nem modificar esses dois últimos. O que acontece agora? Então, quando mais adiante foi feita a distribuição de frequência da variável continuação, vai ter essa ordem. Muito importante, quando eu reordeno os fatores, quando eu for fazer cruzamento, por exemplo, se eu quisesse cruzar a variável satisfação com a variável continuação, a estrutura vai ser sempre essa que eu estabeleci aqui. Então isso vai facilitar a visualização do relacionamento entre as variáveis, se houver. Então a gente dá um OK aqui, e temos os dados permanecem os mesmos, aqui a mesma posição, só que agora, quando for construída a tabela de frequências, vai ser feito tudo dessa maneira, usando essa expressão, então. Na maioria dos casos, de maneira alguma, apenas em alguns casos, vocês estão vendo aqui, depois, na maioria dos casos, e sem dúvida, mantendo a ordenação. Certo? Muito bem. Com isso, então, a gente fez a reordenação dessas variáveis. As outras duas variáveis qualitativas que nós temos aqui, que são as variáveis setor e objetivo, a gente não vai ordenar, porque elas são variáveis qualitativas nominais. Você apenas identifica o setor da empresa e o objetivo. Então,
Se for apresentado em ordem alfabética, não vai ter grande problema, certo? Então, por essa razão, nós não vamos ordenar essas duas aqui. E a gente pode, obviamente, aqui em dados, conjunto de dados ativos, salvar esse conjunto de dados para utilização posterior. Eu vou salvar, então, por exemplo, empresas 1, fatores ordenados. Não posso salvar isso, como já tinha salvado aqui, ó, no outro vídeo a gente viu sem dados perdidos. Com fatores ordenados, o conjunto de dados está lá disponível para utilização. Certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela atenção.